sorteiozão aí. E não é bingo, não, viu? Ó, como foi dito lá no papel que você recebeu, eu vou pegar uma pergunta de forma aleatória e você tem todo o direito de falar, cara, não sei, manda outra, tá? Relaxa que eu digo mesmo. Eu sei. Esquenta a cabeça, não. Ai, vamos ver qual vai ser o senso de humor de Deus hoje. Delícia! Se vira, Will. Vai. Nona pergunta. Hum, Como a igreja, aqui está com I maiúsculo, mas eu acredito que é a instituição, tá? Porque a tá. igreja sabe como fazer isso. Como a igreja deve tratar o pecado dos seus membros? Cara, a palavra diz que Responde? a gente... Respondo, Responde ou passa? respondo, Então, respondo. beleza, Papai, manda. papai foi bom comigo. Quer dizer, ele sempre é bom, mas ele foi ainda misericordioso comigo hoje Amém. porque ele colocou a coisa que está recente na minha cabeça. Amém, então, bora. A palavra diz que a gente deve confrontar em amor. Em amor. Tipo, chamar no um a um. Tipo, vou dar o exemplo nós dois aqui. Tipo, Fabrício pecou. Eu chego pro Fabrício. Eu tomei conhecimento disso, eu vi, não sei. Eu chego pro Fabrício e falo, mano, Deu isso ruim. aqui não é assim. Não, isso não agrada a Deus e tal. Ó, tá errado. Tá errado. Mas eu tô aqui contigo. Vamos fazer o certo? A palavra diz isso. Pronto. Consertou? Se arrependeu? Voltou atrás? Pronto. Você ganhou o seu irmão. É isso que a palavra diz. Você ganhou o seu irmão. Glória a Deus por isso. Ele não se consertou, continuou no erro. Eu vou lá, chamo mais dois, até porque o errado pode ser eu. Mas é Eu dois, posso ser. você chama dois para segurar, para você bater, né? Não. Aí é que tá, o errado pode ser eu, né? É. Eu posso estar achando que sou bom demais e ter confrontado você e eu sou errado. Então, Uhum. esses dois chegam junto comigo, vão saber toda a história, né? E vão te escutar também, vão me escutar. E aí eles vão dizer quem é que tá certo e quem é que tá errado. Continuou o embate, aí sim chega um líder, o pastor, para como igreja, como comunidade, resolver essa questão. E aí, o que Jesus fala? Que nessa situação, se não houver arrependimento, é para tratar como republicano e gentil. E tratar como republicano e gentil não é tipo, não te conheço, não quero mais conversa com você, vá-se embora. Não. Até porque Jesus era conhecido como amigo de republicano e gentios. Ele sentava na Uhum. mesa. Sim. O nosso papel é o quê? Esse cara que não se arrependeu, ele não pode ser considerado membro, não pode ser considerado família, igreja com a gente. Não pode tocar no No máximo, louvor. hã? Não pode tocar no louvor. Né? Aí, tipo, essas punições aí deixa por líder. Ah, mas não pode. Pois é, tipo, mas tipo, não vou entrar nesse ponto Ah, aí. não, se não pode ser membro, o que que ele vai ficar fazendo no Não, louvor? ele não é que não pode, ele não é. Entende? Por isso que eu não vou entrar nesse ponto. Ele não é, porque ele não. Mas então, se não é, o que que ele tá fazendo lá no louvor? Entende? Então, por isso que uma coisa puxa a outra, assim, nesse sentido. E aí, o que que acontece? Qual é o meu papel? Qual é a minha função? É continuar sentando à mesa com ele e explicar, mano, isso não agrada a Deus. É, Entendeu? Eu tenho uma aliança com ele enquanto ele tiver querendo se consertar e estiver tendo dificuldade. Mas a partir do momento que ele dizer, ó, cara, eu não quero isso, eu não quero mais saber, eu quero viver no erro, aí eu não tenho como o que fazer. O que eu posso fazer é orar por ele para que o Espírito Santo convença ele. Mas, biblicamente, o pecado nunca deixou de ser pecado. Deus continua odiando o pecado do mesmo jeito. Entendeu? E a gente que quer facilitar para todo mundo entrar. Mas a palavra não diz isso. Tipo, que é pecado é pecado. Agora, meu papel como pecador também é isso. reconhecer que eu tenho umas fraquezas e o meu irmão tem outras. E Deus tem misericórdia, tanto de mim como dele. E E aí, meu principalmente, né? papel. E principalmente, né, Will? Se você viu o irmão com aquele erro e você comete o mesmo erro, não é você quem deve confrontar. Porque Cara, você eu acho que, tem. que depende até. Não, não, por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é você confrontar e a outra é você confrontar com autoridade, porque senão você acaba sendo um hipócrita. A não sei que você chega no irmão e fala, irmão, eu estou caindo no mesmo pecado que você, vamos tentar resolver isso juntos? Beleza? Só que não é isso que acontece, muitas vezes. Por que que eu falo isso? Eu ouvi um testemunho uma vez sobre Gandhi, tá?
independente da crença dele, se ele não aceitou a Jesus em algum momento, infelizmente, eu não sei, só se a gente tiver alguma surpresa no céu, né? Mas diz uma história que existia uma fila de pessoas que iam pedir conselho para ele. E uma mãe ficou lá uma semana na fila esperando para chegar nele e falar assim: Gandhi, meu filho te admira demais e meu filho está com problema de saúde porque ele come açúcar em excesso. Você pode conversar com ele? Ele falou: me dá uma semana que eu vou conversar com ele. Deu uma semana, Gandhi não foi. Essa mulher ficou mais uma semana na fila, chegou no Gandhi, falou assim: ó, eu só vim aqui para te lembrar, eu acho que você esqueceu do meu filho. Eu falei assim: não, é que eu não resolvi uma situação aqui ainda, me dá mais uma semana. Mais uma semana e Gandhi não foi. Essa mulher chegou lá e não quis nem saber de esperar a fila. Falou, não, já é a segunda vez que eu venho aqui, tá de palhaçada, meu filho tá lá e ele te admira, e eu sei que se você falar com ele e tal, tal, tal. Ele falou assim: então o que acontece é o seguinte, a primeira vez que você veio falar comigo, eu tentei ficar uma semana sem comer açúcar, para poder chegar no seu filho e falar que eu não como açúcar e era legal se ele diminuísse também. E eu não consegui. Então eu te pedi mais 2 semanas. E até hoje eu não consegui ainda largar o açúcar completamente. Então, deixe eu tratar em mim aquilo que eu vou ter que cobrar do seu filho, Uhum. sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente também não se atenta, sabe? E outra, o pecado do irmão não é para virar pregação no púlpito. Sabe, você é o líder de um DNA, eu falo, Will, poxa, eu caí na pornografia aqui, cara. Fala, não, irmão, vamos orar aqui e tal, não sei o quê. Chega no DNA, fala, irmão, eu tive uma revelação aqui. É o seguinte, a gente tem que parar com a pornografia, sabe? Então, e outra, Will, essa coisa de família, tá difícil confiar nas pessoas. Tá difícil. Porque o que que Jesus fala? Jesus não, desculpa, o que que o irmão de Jesus fala na carta de Tiago? Que nós temos que confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados. Só que, cara, você fala com a pessoa, amanhã tá todo mundo na igreja sabendo. Você fala para o pastor, domingo vira pregação. Aquilo que era para ser família, aquilo que era para ser algo na segurança, não tem, cara. É justamente por isso, porque aí, às vezes a gente falar com o irmão, tipo assim, ei, mano, vem cá, cara, isso aqui tá errado. Eu percebi o teu comportamento aqui, tá tudo bem. Só que aí tem uma questão que a gente esquece também. É o relacionamento que A existe pessoa. antes, durante, entendeu? Eu nunca vi a Relacionamento. pessoa na vida. Cara, eu procurar quem é o líder dela. E falou, mano, troca ideia com o mano ali. Eu não conheço a É, pessoa, eu não tenho intimidade. Eu lembro aqueles 4 R's da mentoria, não sei se você participou, que o primeiro é o sim. relacionamento. Primeiro é o O relacionamento é a relacionamento. base de tudo. Cara, eu não tenho intimidade. Vou ser sincero, Will. Eu tô lá no Conexão com vocês, agora tô no DNA. Então, assim, eu não tenho tanta intimidade com você ainda de poder falar, nossa, o Will é uma pessoa que eu, Fabrício, posso confiar e vice-versa. Só que conforme a gente for tendo mesa, conforme a gente for conversando, conforme a gente for criando essa intimidade, talvez chegue uma hora que eu falo, poxa, o Will tratou certas situações desse jeito, o Will conversou desse jeito com uma pessoa, ele conversou assim comigo, pô, será que eu posso? Entendeu? É o que você falou, o relacionamento. E esse relacionamento é o que ninguém quer hoje, né? Por mais que eu entenda que é um braço, por mais que eu entenda que é uma maneira de nos unirmos de forma online, ainda falta aquela coisa da intimidade, da tete a tete, e tudo isso a gente vai ter que construir em que sentido? Cada DNA vai crescer, vai ser DNAs presenciais e não mais online, e a gente vai conseguir construir tudo isso daí, cara. Mano, até pegando um gancho no que tu tá falando, Ganche-me. eu adoro quando as pessoas. Pra mim é como se fosse uma alfinetada. Eu vou alfinetar você. Você adora a Deus somente. O resto você gosta muito. Toma, bora. É, beleza. Brincadeira. Aí, ó, o pessoal fala, tipo, porque eu gosto do presencial, do toque, essa coisa toda. Mano, testemunho. Eu não vivi esse contexto de igreja presencial, Sim, né? sim. Pronto. Mas eu vivi contexto de outras religiões, É, tá? é desculpa para não participar do online, porque não quer nem o presencial e nem o online. Não tem o presencial, mas não quer o online porque eu amo presencial. Ó, vai ter presencial na sua cidade. Então, eu preferi o online. Porque o grande coisa é, a nossa comunhão é baseada em quê? Em No Cristo. Espírito, Em Cristo. espírito e em Espírito Santo, Cristo. comunhão no Espírito. E aí,
Cara, eu tenho experimentado nesse mais de um ano inserido dentro da família como um DNA, que é a igreja, né? Não é o culto do domingo, que ali é a coisa evangelística, família, igreja mesmo são os DNAs. Cara, deu tanto partindo do Espírito Santo agindo através de mim, como agindo através de um irmão. Eu tá aqui e recebi uma mensagem. Mano, tá tudo bem. Eu tava aqui do nada, sentia vontade de orar por você, ou de falar com você e tal, e aí eu vou contra o que tá acontecendo, ou o contrário também, sabe? Então, tipo, eu vejo muito assim, a grande questão é que ninguém tá vendo, sabe? Porque é muito fácil, e aí quem tem comunidade local, que entende o que eu estou dizendo, tipo, é muito fácil você ir num prédio onde está todo mundo ali, você senta, ou conhece, tipo, pais para cá, pais para lá, pais irmão, pais irmã, e aí, tipo, acaba o culto, você só viu A a nuca. nuca do seu irmão, depois você vai embora. Ninguém sabe como é que está seu casamento, ninguém sabe como é que está o seu trabalho, ninguém sabe como está o teu tempo devocional, ninguém sabe de nada. E aí, Uhum. para você, tá tudo bem. Mas o online, ele requer muito mais dedicação, muito mais entrega. Sim. Sabe? Por quê? O Fabrício não sabe se eu estou tendo devocional ou não. O Fabrício não sabe se eu estou lendo a Bíblia ou não. O Fabrício não sabe se eu estou sendo fiel à minha esposa ou não. Entendeu? Porque geograficamente a gente está distante. Mas eu estando em intimidade com o Espírito Santo pode me comunicar. Teu irmão está precisando de você. E aí eu me mover e atrás do Fabrício falar com o Fabrício. E aí abrir essa porta. Mano, tô aqui. Antes de tudo, eu sou teu irmão. Você só precisa entender isso. Eu tô aqui. E é uma das coisas que eu costumo dizer bastante, principalmente no discipulado dos homens no DNA, que é assim, para você, você precisa entender quem você é, quem o seu irmão é, e agir, que é a questão da fé, agir em cima disso. Para eu ter intimidade com o Fabrício, eu não preciso contar para ele o meu pior pecado, a minha pior tentação. Eu começo de pouco. Tu tem quantos anos de casado? 5. 5 anos. Hoje você tem um nível de intimidade com a sua esposa que há 5 anos atrás você não tinha. Foi um crescimento, é um relacionamento. Entendeu? Eu digo, pessoal, relacionamento não é mágica, meu povo. Relacionamento tem que ter intenção. A gente não estaria casado até hoje se fosse uma coisa sem querer. Sim. Não, todo dia é aquela escolha, né? Tipo, quem eu sou como marido? Eu sou a figura de Cristo na minha casa. Eu dou a minha vida para minha esposa. Eu tenho que ser a figura de Cristo na minha casa. E aí eu procuro, lógico que eu tenho meus erros, mas eu procuro agir dessa forma. Então, Uhum. tipo, eu preciso, eu entendi que eu preciso ter comunhão com o Fabrício. Eu começo com o Fabrício, aconteceu tal coisa comigo. Uma besteirinha. Se o Fabrício abrir a boca, falar para outro, não vai me impactar em nada, mas vai demonstrar quem o Fabrício é. Sim, com E ao certeza. mesmo tempo eu estou obedecendo o comunicado, tenho comunhão, partir o pão, sentar à mesa. Tá? É uma progressão de atitudes. E aí o relacionamento é construído. Amém. Meu querido, passou aí pelas 8 perguntas, respondeu a nona pergunta, tá vivo ainda, mas eu ainda tenho um desafio para você. Você topa? Bora?